Vamos falar de um importante conjunto histórico para o Espírito Santo, dentro de um roteiro que é jesuítico, que ganha um novo capítulo. Em Viana, gente, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, localizada em Araçatiba, passa a integrar o recém-criado Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba. Vamos falar um pouquinho dessa iniciativa? A minha convidada é a Érica Kunkel. Ela é presidente do Instituto Modus Vivendi, está conosco aqui ao vivo. Ei, Érica, bom dia. Bom dia. Me conta um pouquinho dessa entrega de vocês. Então, nós entregamos, está aberta ao público a partir de sexta-feira, dia 15, de 9h30 da manhã até 5h30 da tarde, todos os fins de semana, o Centro de Interpretação de Araçatiba, que é um complexo que tem a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, que funciona como um templo católico. Temos o anexo, que é a antiga residência dos jesuítas, que abriga essa parte de museu, e também o paisagismo em torno, que também temos essa área de museu. Além disso, um café, uma loja, é um local onde que você pode ir passar uma tarde agradável com a família, além de educar, ter a função museal de educar, de trazer experiência, ainda você tem toda essa experiência sensorial do paisagismo, da parte de devoção da igreja, da história da antiga fazenda, da história de uma fazenda produtiva do estado, enfim. Está um local muito agradável e promete ser um dos grandes ativos culturais e históricos do estado e turístico. Isso tudo entra agora no processo vocês já passaram pelo restauro e agora tudo isso já pode ser visitado? Sim, a partir de sexta-feira. Nós passamos, esse local, essa igreja, que começou por ela estava interditada, ela ficou alguns anos interditada, não estava em condições de uso. Nós ficamos 4 anos entre captação de recursos, foi feito pela Lei Rouanet, com patrocínio da EDP, Vale e BNDES. Desse processo todo e o processo da obra de restauro mesmo, que foi um processo muito minucioso, Era um patrimônio do início do século XVIII. Os jesuítas chegaram lá no século XVII, mas a construção é início do século XVIII, estava em condições muito precárias. Então, todo o restauro foi feito com muito cuidado, com bons profissionais, com estudos, prospecções, acompanhamento arqueológico e, claro, todo acompanhamento do IPHAN, porque tudo precisa ser aprovado pelo órgão fiscalizador que ele é. A igreja passou pelo restauro e ela está dentro de uma fazenda? Me explica um pouco essa dinâmica. A história, ela está dentro de uma comunidade, que é um bairro de Viana, que chama Araçatiba, e que essa igreja está lá dentro, e na época dos jesuítas, na época do Brasil Colônia, tudo aquilo fazia parte de uma grande fazenda. Essa fazenda era tão grande que ela ia da primeira cachoeira de Chucu até a Barra do Chucu. E ela era a fazenda mais produtiva do estado. E essa história que a gente conta lá, A gente mostra como era um engenho, a gente tem a réplica de um pão de açúcar. Você sabe o que é um pão de açúcar? Não, me conta. Vamos lá, essa é uma curiosidade. É uma forma que era usada na época desses engenhos para produzir o açúcar. Então, eles se informavam na forma do pão de açúcar mesmo, do Rio de Janeiro, do morro, sabe? Era essa forma de barro. Informava, e ali fazia a produção do açúcar. Primeiro saiu o melado, depois as camadas. A camada do açúcar mascavo, do açúcar branco, refinado, Isso tudo a gente mostra lá, em telas, interatividades. Temos também uma coisa muito interessante lá, que é uma sala de realidade virtual, onde que você monta numa celinha de cavalo, e você vai como se estivesse cavalgando por uma antiga fazenda, entra no canavial. Então, Érica, surpreendente. São essas experiências que a pessoa vai encontrar lá, o visitante. Temos ainda uma grande maquete de 2,5 metros por 4,5 metros, que retrata como era a fazenda, que tinha oca de indígenas, tinha as senzalas, tinha as casas, a produção do açúcar. Tudo isso está bem explicado lá dentro e materializado, onde que você possa ter essa experiência. Érica, e essa fazenda de Araçatiba e a igreja de Nossa Senhora da Ajuda passa a integrar o circuito jesuítico que a gente está construindo aqui no Espírito Santo? Acho que o último que vocês entregaram foram os 3 magos, Foram Reis Magos, isso daí. Esse é o projeto macro nosso do Instituto, que é o roteiro jesuítico do Espírito Santo.
a gente vem restaurando esses monumentos para que hoje a gente já tenha condição do visitante fazer esse percurso de 137 quilômetros, onde que em cada monumento desse conta uma história, mas essa história se comunica e você passa a entender tudo como que funcionava esses monumentos no século XVI, XVII e XVIII. E quais são os próximos? Me conta. Então, aí a gente tem São João de Carapina, nós temos o presidente Kennedy, nós estamos em processo de tombamento, e temos o Palácio Anchieta. Ai, que lindo. Érica, outra coisa, você falou que a partir de sexta-feira, porque os ouvintes estão me perguntando como visitar, né? A igreja restaurada, a fazenda e acompanhar um pouco da história da produção do açúcar. As pessoas pagam para entrar no sistema? Não, ele é gratuito, inclusive Araçatiba tem linha de ônibus que chega até lá, né? E nós temos todo um receptivo muito bom lá. Como eu falei, tem um café funcionando, tem uma lojinha também, temos monitores explicando toda a história. E é isso, eu acho que vale a pena visitar, o local está belíssimo, está surpreendente. Eu imagino. Gente, olha só, a Érica está falando, né, a partir de sexta-feira essa visitação, já dá para se organizar para o final de semana. Precisa de agendamento, Érica? Agendamento só para grupos acima de 10 pessoas, né? Temos, e inclusive também temos as ações educativas que vão começar a acontecer durante o meio de semana, onde nós iremos receber os alunos para a gente mostrar essa história, ter essa experiência também. Entendi. Com professores, né? Entendido. A igreja foi tombada, não é isso? Pelo patrimônio? A igreja patrimônio? É tomada pelo IFAM. Pelo IFAM. Como que a comunidade recebe isso também, Érica? Então, nós tivemos uma coisa muito agradável ali, sabe? Ontem foi celebrada a primeira missa, depois desses anos todos, né? Então, a comunidade da paróquia ficou muito satisfeita. E durante todo o processo de restauro, a comunidade foi muito participativa. Inclusive, assim, os objetos que estão expostos lá não estavam catalogados pelo IFAM, não estavam nessa guarda, estavam na guarda da comunidade e ela que nos entregou. Entregou documentos raríssimos. Tem uma coleção de sacras que antes do missal usavam-se essas sacras para celebrações, que é do século XVII. Temos crucificados do século XVII que vem sendo guardado de geração em geração por essas famílias que nos entregaram para que a gente pudesse expor. Então a comunidade participou bastante. Inclusive hoje ele é um grande também gerador de empregos para a comunidade, para oportunidades, né? Porque não só o local da igreja passa a integrar, todo o entorno também, né, tem possibilidades hoje da pessoa abrir um comércio, de ter uma oportunidade deles mesmo, estar produzindo e vendendo para esses turistas. Sem dúvida alguma. Vão visitar as e vai ter missa com frequência na igreja? Vai ter missa com frequência. Aí a paróquia vai estar divulgando, a gente vai estar divulgando também nas redes sociais nossas, do Instituto, e do Centro e da Fazenda de Araçatiba também, que nós já temos no nosso Instagram. E com certeza a gente vai ter umas ações também culturais em paralelos, né? Shows, atrações locais, da cultura local. Entendido. Então a gente tem uma programação a ser divulgada agora para frente, a partir de sexta-feira. Perfeito. Como é que as pessoas acessam a programação de vocês? Pelo site do Instituto, institutomodosvivente.org.br, ou pelo site do museu, do Centro de Interpretação, que é www.fazendadearaçatiba.com.br. Perfeito. Érica, eu te agradeço pela entrevista e pela participação conosco, hein? Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando mais um ativo cultural do nosso estado. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia.